Boa tarde a todos e todas. Sou Felipe Valentim, sou membro do grupo do Espaço Cultural Cachoeiras. Tenho uma apresentação. Queria agradecer o convite, Instituto Kairos, parabenizar pela realização da atividade e cumprimentar as pessoas presentes também. Acho que é um debate importantíssimo que a gente está fazendo. Acho que no momento oportuno, né, momento da gente rever alguns valores, rever algumas questões sociais, e não tem como a gente não fazer também essa revisão em relação à nossa alimentação e segurança alimentar. Então, tem uma apresentação para fazer. Nós somos o grupo do Espaço Cultural Cachoeiras, somos um grupo de cultura, né, que existe e atua no território, aqui no território da Zona Oeste de São Paulo, do Butantã. Somos o distrito, estamos no distrito Raposo Tavares, o distrito de maior vulnerabilidade social dos 5 distritos que compõem a região do Butantã, né, Vila Sônia, Morumbi, distrito Raposo, Rio Pequeno, e nós temos aqui no bairro uma população de 12 mil pessoas, né, somos uma Coab, e no distrito nós temos uma população de 120 mil habitantes no último censo que foi realizado. Estamos dentro da Prefeitura Regional do Butantã. Ali marcado com a seta em vermelho, nós somos um território, uma ocupação cultural, credenciada no município de São Paulo, pela Secretaria de Cultura, né? E ali a gente tem um mapa um pouco da cidade e onde a gente está localizado, né, na ponta ali no extremo oeste, divisa com Osasco, Cotia, Carapicuíba. Então, essa é uma foto que simboliza um pouco as nossas ações. Nós não temos espaço físico, nós somos um grupo que ocupa um terreno com atividades, com ações culturais, com ações relacionadas à memória. Também temos um centro de memória que a gente desenvolve uma atividade aqui junto das escolas. E nesse dia nós estávamos aí realizando uma das atividades culturais que a gente já promoveu por esses 23 anos. Bom, aí chega a pandemia, né, o grupo faz uma reflexão, o quanto a gente precisa agir nessa situação nova para tantas pessoas, né, pessoas do grupo e pessoas muito próximas da gente, parentes, amigos e o público geral já vinha passando por uma situação de precariedade social, de necessidade de alimentos, principalmente, sendo uma coisa que já sensibilizava o grupo, da gente desenvolver aí estratégias e ações que dessem conta dessa situação. E a pandemia, a gente sabe como foi uma situação muito mais agravante dessas situações. Então, a gente começa, em março, a gente começa um cadastro, a gente preparou algumas perguntas que a gente achava que era interessante a gente ter um contato, que as pessoas que tivessem a necessidade de acessar a cesta básica, então era uma campanha que se inicia, né, dentro da pandemia, que é para a gente arrecadar cestas básicas ou para a gente comprar cestas básicas, para a gente poder saber quem são as pessoas que precisam desse recurso. A gente abriu um cadastro, que ficou aberto por 2 meses, e foi um cadastro espontâneo, né? E a gente teve ali muitas pessoas que procuraram, foram mais de 600 respostas ao cadastro. Queria mostrar um pouco essa tela, um pouco do dado de realidade que nos foi apresentado a partir desse cadastro, né? Então, a gente tinha perguntas, lógico, que eram perguntas que identificavam as famílias, né? Quem eram as famílias, quantas pessoas compunham essa família, de que forma a gente poderia entrar em contato com essas pessoas. Esse cadastro, ele se limitou a atender as pessoas do bairro Coab Raposo, né? Algumas pessoas de outros bairros e até de outras cidades preencheram o cadastro, conseguiram de alguma forma localizar e acessar esse cadastro,
mas a gente fez o contato, à medida do possível, com as pessoas que a gente conseguiu, e avisou que a campanha era limitada, por mais que houvesse um recado no começo do formulário, a campanha era limitada aos moradores da Coab Raposo, né? A gente sabia que, como nós somos voluntários, né, nós também não tínhamos experiência com esse trabalho, apesar de eu ser educador social, sou pedagogo, né, trabalho como educador social há 5 anos, mas esse trabalho relacionado à segurança alimentar e a fornecimento de alimentos, nem o grupo, e nem eu, e muito menos os outros membros do grupo, tinham passado por essa situação de fornecer cestas básicas ou alimentos. Então, a realidade que nos foi apresentada é essa, né? No primeiro quadro à esquerda, e no primeiro gráfico à esquerda, a gente tem, até o momento que foi colhida as respostas, né? As pessoas que responderam as respostas, foram 527 nesse momento, responderam que não tinham trabalho, não estavam trabalhando naquele momento, né? A seguir, aí no meio, a gente vê que, além de não ter trabalho, grande parte das pessoas, 70% das pessoas aí não tinham renda, né? Do lado, a gente vê que moradia, grande parte das pessoas, quase metade, pagava aluguel, né? A gente vê no gráfico que as respostas são menores, porque algumas pessoas não responderam essa pergunta especificamente, né? Só um esclarecimento. Embaixo, no meio, a gente perguntava se estava recebendo algum benefício social, né? Nessa época, a gente ainda não tinha o pagamento do auxílio emergencial, nós estamos falando aí de, a pesquisa começa em março, mas ela vai até aí o comecinho de maio, mas a gente ainda não tinha auxílio emergencial sendo pago. A gente então perguntava se a pessoa, para entender se a pessoa recebia a Bolsa Família, algum PTR previsto aí nos programas de transferência de renda. Grande parte das pessoas não tinha, né? E representante cônjuge, então grande parte também das famílias que realizaram o cadastro eram famílias que, predominantemente de mulheres negras, e que elas não tinham companheiros, né? Mais de 75%, quase 76% das mulheres, das pessoas, enfim, que responderam, né, não tinham companheiro. A gente não tem esse gráfico para mostrar aqui, mas grande parte dessas pessoas eram mulheres e negras. A gente inicia uma vaquinha para comprar a cesta básica, né? Essa vaquinha, ela parou nesse valor aí, acho que talvez um pouco mais. A gente tinha um objetivo inicial de, durante 2 meses, arrecadar um valor suficiente para a gente comprar 200 cestas e 400 cestas, aliás, e atender 200 famílias. Então, a gente ia atender 200 famílias por 2 meses, né? Esse era o objetivo ambicioso que a gente tinha. Acontece que a vaquinha não deu muito certo, né? Mas como a rede de apoio que se estabeleceu, a rede solidária muito grande que se estabeleceu, principalmente entre os movimentos sociais, né? A rede Butantan, a rede Zona Oeste contra o Covid, a rede Oeste de proteção e resistência contra o genocídio, redes que já existiam no território foram fundamentais para a gente poder captar as cestas básicas, captar esse recurso, né? E aí a gente conseguiu, dessa forma, ter sucesso e poder iniciar a entrega das cestas básicas antes mesmo da gente encerrar a vaquinha, né? Então, a gente teve muitos parceiros, mais de 20 parceiros, né? E aí a gente conseguiu entregar mais de 2 mil máscaras, né? A gente conseguiu uma rede muito grande de parceiros. A gente tem aí na foto a nossa presidenta da associação do Grupo do Espaço Cultural, a Ivanilde, ao lado dela, a diretora da escola estadual, onde a gente, durante grande parte do tempo, realizou a campanha. A gente, como eu já disse, não tem espaço físico, então a gente teve que utilizar a escola estadual, né, abriu as portas para a gente poder fazer esse trabalho, e ao lado a diretora do posto, enfermeira do posto, aliás, não é diretora, e durante as ações de entrega de alimentos, a gente gerava ali uma movimentação, um encontro de pessoas, e aí a gente foi conseguindo fazer algumas parcerias, dentre elas uma parceria de vacinação para poder atender as pessoas. Embaixo aí a gente tem um poucos parceiros, né, a Escola Estadual Odair Martiniano da Silva Mandela, o BS Posto Boa Vista, a ITEC, Raposo Tavares, grande parceira também, que produziu
álcool gel e pôde fornecer para as famílias. Bom, tudo isso de março até setembro, né? A gente conseguiu desenvolver essa campanha, conseguiu distribuir mais de 24 toneladas de alimento. Então, essa foi... E muitos kits de higiene pessoal e limpeza também, além das máscaras, né, como eu já falei. Bom, fim da campanha, né, a gente não imaginava que uma campanha que a gente iniciou em abril, a entrega, né, a organização da campanha se deu antes, mas de fato a entrega, as famílias alcançarem o recurso, iniciou em abril. Então a gente inicia em abril com uma expectativa de fazer isso durante 2 meses, né, a gente não sabia também até que ponto essa pandemia afetaria a vida das pessoas, quanto tempo ela duraria, e até que ponto o Estado faria esse papel que nós fizemos. Acontece que a campanha durou 7 meses, né? Ela foi até o final do ano, e aí no final do ano a gente se perguntou, né, qual era o trabalho que a gente ia, o que a gente ia fazer, né? A gente visitando grande parte dessas famílias, a gente visitou presencialmente mais de 100 famílias, a gente foi atualizando esse cadastro, né, e foi dialogando com as outras redes próximas aqui da gente, as redes que a gente já tinha essa relação, qual era qual era o trabalho, qual era o caminho, né, que a gente deveria seguir, porque as cestas básicas começaram a desaparecer, ainda havia um problema muito grande parte das famílias voltaram a trabalhar, mas ainda havia um problema muito grande relacionado à segurança alimentar. Então, a gente já tinha no nosso cadastro 650 famílias, e aí essas 24 lideranças e grupos que fizeram esse trabalho de segurança alimentar com as cestas básicas inicialmente aqui no distrito, a gente dialogou de que forma a gente encontraria caminhos para poder dar conta disso. O caminho não, a solução não chegou, né? A gente então, aqui no grupo do Espaço Cultural, teve um encontro, né, que foi uma coisa muito positiva para a gente, através da Maria Angélica, que é membro do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, como o SAM, com a intermediação do César, que é o professor do Colégio Micael, e nos apresentou o ARPAD, e o ARPAD nos apresentou o Liga os Pontos. E aí a gente fez essa reflexão, o grupo fez essa reflexão, se a gente assumiria essa tarefa, que era uma tarefa importante, né? A gente tinha todo um trabalho importante para desenvolver para o Ligue os Pontos, para o CSA de fato ser implantado. E aí o grupo entendeu que a solução seria a gente adotar a segurança alimentar não mais como um momento excepcional, através de uma campanha, mas que adotasse esse trabalho como um trabalho permanente do grupo, porque o grupo é um grupo de cultura, como eu já falei, mas é um grupo que entendeu que a gente deveria seguir por esse caminho. Então, a gente começa a comercialização dos orgânicos, né, vendendo pelo celular, né, vendendo um contato basicamente pessoal e utilizando as redes sociais do grupo de cultura da gente, acionando aí as pessoas próximas e criando aí uma rede de pessoas interessadas e querendo, além de contribuir comprando e doando cestas, também poder comprar a cesta, porque é uma cesta assim, com valor muito acessível, né? E as pessoas entendiam também que há necessidade de fazer uma reflexão, né? Havia essa necessidade de fazer essa reflexão, a gente ouviu isso de algumas pessoas, em relação aos alimentos, como que a gente vem se alimentando, enfim. Esse é um encontro que a gente faz com as famílias no final do ano, né? Desde setembro, aliás, e até hoje, já foram alguns meses, 5 meses, né, um pouco mais de 5 meses, a gente fez um foco do trabalho em 40 famílias,
né? A gente fez o cadastro, esqueci dessa informação super importante, a gente fez um cadastro das famílias e a gente trabalhou com recorte de vulnerabilidade. Então, a gente entendeu, estabeleceu critérios, né, como, por exemplo, a quantidade de pessoas da família, né, critério de raça, critério socioeconômico, né, quantas pessoas da família tinham renda, né, se as pessoas na família pagavam aluguel, né. Então, esses critérios foram critérios importantes para a gente entender a vulnerabilidade da família. Então, a gente, com as cestas básicas, trabalhou com recorte de vulnerabilidade com 250 famílias durante o tempo que a gente desenvolveu. Lógico que, em alguns momentos, a gente também atendia emergencialmente algumas pessoas, né? Isso a gente não tinha como não fazer, mas a gente entendia que isso seria exceção, que o recurso a gente entendia que era finito, e que em determinado momento ele acabaria, então é importante a gente atender, tendo esse olhar, entendendo a vulnerabilidade e a necessidade das pessoas. Para o orgânico, a gente teve que fazer um filtro muito maior, a gente teve que chegar em 40 famílias, né? E aí a gente fez uma conversa com as famílias que a gente precisaria estabelecer uma parceria, né? Então, esse encontro que a gente faz lá na Escola Mandela é um encontro que a gente, depois de alguns meses, já iniciada a comercialização dos orgânicos, então essas famílias que são atendidas com a cesta gratuitamente, né, a partir do recurso do FICA, que o Arpad já falou, e também a partir do recurso da venda das cestas que a gente comercializa, parte do valor da cesta subsidia um valor pequeno para a cesta de uma família, então essas são as famílias que a gente consegue atender hoje, e a gente, então, dialoga com essas famílias a respeito da importante parceria que a gente precisa ter com elas. Então, por exemplo, são as famílias que montam as cestas, né? São as famílias que toda sexta-feira estão junto da gente no nosso espaço de organização, dialogando com as pessoas, com as outras famílias que vêm retirar cestas, ajudam a descarregar o caminhão, ajudam a montar as cestas chegam em caixas, e a gente pode também receber, assim, recurso mais fresco, né, ele não chega embalado no caminhão, então a gente consegue desenvolver essa tarefa lá. E parte dessa parceria com as famílias é um trabalho de uma mudança cultural, né, então é uma mudança de entender o que é os alimentos orgânicos, de entender o que são os punks, como é que a gente faz um bom aproveitamento dos alimentos, e aí a gente aciona a nossa rede de parceiros, e a gente consegue uma voluntária técnica de nutrição, que é a Bianca, e a Bianca desenvolve semanalmente um cardápio, né, que a gente imprime e entrega para as famílias saberem lidar ali com aquele alimento novo, ou um alimento que já é conhecido, muitas vezes não tão bem aproveitado, os talos, as cascas, enfim. E aí a Bianca, grande parceira da gente, vai desenvolvendo essas receitas para a gente poder entregar para as famílias que compram, né, e para as famílias que são atendidas e acompanhadas pelo grupo. Então, aí um pouco da foto da dinâmica do trabalho lá na escola, né, em 2 dias diferentes. Um dia a gente estava ali na quadra à direita, outro dia no pátio da escola à esquerda. Um pouco aí do geral da parceria com as escolas. Eu chamo a atenção para essa foto à direita, na parte superior. A gente também fez parceria com o CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Então, como a gente tem um fluxo muito grande de pessoas, sobretudo mulheres, né, no atendimento que a gente faz, na hora de entregar o alimento, a gente, do grupo, entendia também que era importante a gente ter essas conexões com o CREAS, por exemplo, ou com o CDCM também que veio, que são canais aí de diálogo para enfrentamento da violência contra a mulher, de suporte às mulheres em várias questões,
A gente sabe que a pandemia também foi um agravante para essas situações diversas de violência, e aí a gente entendia que era importante poder também dialogar a respeito dessa realidade. Bom, espero não ter esquecido nada, mas estou chegando no final. A gente, durante esses 6 meses de ação, com as famílias atendidas, a gente entregou mais de 4.800 quilos de alimentos orgânicos. Para a gente isso é uma felicidade. A gente entende que é um negócio sustentável, né? A gente hoje não tem mais o recurso do FICA para subsidiar as cestas, mas a gente, então, junto com as famílias, tem desenvolvido estratégias aí para sustentar essa comercialização, ao ponto de garantir, pelo menos, que as 40 famílias continuem recebendo as cestas. Isso é um grande desafio para a gente, mas a gente entende que é possível, é viável, né? E é isso para a gente, por enquanto, são essas as informações que a gente queria trazer.